Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do Jogo Aberto da Band, com ela, Renata Fã, Cicinho, Ronaldão e Edu, trazendo todas as novidades aí do jogaço do Flamengo, que rolou ontem à noite contra o Vasco, onde o Flamengo aí deu aquele atropelo. Não foi de gol, né, porque foi 1-0, mas foi um atropelo de muita qualidade em campo, 11 escanteio, galera. Realmente o Vasco ficou daquele jeito, né? Sem saber o que fazer. Os jogadores ficaram meio tontos e, para completar, o outro acabou sendo expulso. E aí, claro, o Mengão comandou, porque já estava comandando e deu aquele show. Por isso, vem comigo saber todos os elogios de Renata Fã. Rasgou elogios ao Mengão e ao seu elenco de peso. Lembrando aí de deixar os créditos para a Band. E se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like e fica comigo até o final. Vamos pro vídeo. Clima entre os técnicos esquentou no... E pega e vai, e tal, e pá. Léo Jardim, como você tá pegando, hein, velho? Esse menino do Vasco que pega, velho. Era pra ser uns 4, 5. Não era? Sabe o que eu acho legal? É que o comentarista de goleiros oficial do programa fala de um goleiro que perdeu o jogo. Legal isso, perdeu bacana. O jogo, não. Ele foi o jogo, ele não perdeu. Aí que tá, ele não perdeu. Ele não perdeu, ele foi o jogo. Era bola em cima, uma cabeçada que ele pega, ela pega no chão. No re... Que é isso, menino lindo. Agora eu entendi, o Léo Jardim evitou um placar elástico. Sim, ele foi o nome do jogo. Alta voltagem, jogo aberto com o clássico carioca. 1-0, o time titular do Flamengo veio sem brincadeira, sem risadinha e ganhou a partida para fazer pontos no estadual. Azar do Vasco e do Diniz. Na estreia do elenco principal na temporada, o Flamengo empilhou chances de abrir o placar no primeiro tempo. O Vasco se segurou como deu. Aos 5 minutos, Carrascal cobrou o escanteio. A bola bateu em Léo Pereira e Léo Jardim fez uma grande defesa. Depois foi a vez de Plata arriscar de cabeça. A bola raspou a trave. Cebolinha parou em Léo Jardim, assim como o Bruno Henrique. Na única chance do Vasco na partida, GB chutou para fora depois de sair cara a cara com o goleiro Rossi. Logo no início da parte complementar, Cauã Barros foi expulso por uma falta em Carrascal. Uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um tontó no cara. Não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Com 1 a mais, o Flamengo seguiu pressionando. Até que aos 23, enfim conseguiu balançar a rede. Após desvio de Piton, Carrascal mandou para o fundo do gol, 1-0. Logo depois do gol, Léo Jardim operou mais um milagre em uma tentativa de Samuel Lino. E Plata quase deixou o dele. Léo Jardim defendeu. A gente procurou, né, durante a partida, colocar o nosso ritmo, colocar aquilo que a gente acredita que seja o melhor para vencer as partidas, que é ditar todo o ritmo de jogo, e eu acho que a gente foi feliz. A estratégia da diretoria do Flamengo de antecipar a volta do elenco profissional para tentar escapar do quadrangular do rebaixamento deu certo. A vitória sobre o Vasco é a primeira do rubro-negro neste estadual, que agora soma 4 pontos no grupo B e respira na tabela. Risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos. E os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. As decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e
e vamos enfrentá-los. Já se esperava uma atitude, uma reação do time titular do Flamengo, que continua muito bem azeitado, muito parecido com a temporada passada. E o placar foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, Edu. Muito mais, Renata. E o planejamento foi antecipado, né? Pelo momento do Flamengo que estava vivendo no campeonato. Você viu, já estava perto da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento agora já está para classificar, para você ver como que é o estilo do campeonato. E a gente vê o Flamengo num modo assim que automático. Os jogadores já sabem o que faz dentro do campo. Só entrou o Vitão de diferente do ano passado. Então, os jogadores já se conhecem. O Felipe Luiz tem os jogadores nas suas mãos, sabe o que os jogadores podem render. Então, acho que ele fez uma coisa muito correta, que foi mesclando, depois foi mudando jogadores. O Vasco começou muito bem o jogo, né? Aquela bola na trave do Andrés Gomes ali, só que depois só deu o Flamengo. O Flamengo é um time onde que a postura dos jogadores dentro de campo, Renato, quando você perde uma bola, eles tentam recuperar o mais rápido possível, principalmente no ataque. Então, isso é uma característica do Felipe Luiz e o Flamengo mostrou já as suas credenciais para o ano. Pois é, ainda testou, né, o lateral esquerdo, Daniel Salles, também depois o Alexandre entrou. Agora, Ronaldão, sim, o time do Flamengo todo mundo sabe que tem força, mas ontem eles estavam concentrados, jogando sério, rapidamente eles recompunham a bola, recebiam e já passavam, meio campo funcionando e sem peças importantes como o Jorginho e a Arrascaeta. É aí que a gente detecta o treinador, a mão do treinador, que está sempre cobrando dos jogadores e cobrando aquele algo a mais. Não é porque venceu o ano passado que esse ano vai deixar mole para todo mundo aí, não. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo é entrega, um treinador que cobra e os jogadores que estão pagos para isso vão lá e executam. É simples, o futebol é simples. Você não pode tirar a vontade e a fome desses jogadores que têm qualidade. Então, o Felipe veio e falou, agora está aqui meu time. Meu time está bem treinado, cabeça boa já para 2026, à procura de títulos. Esse é o Flamengo. Cicinho, e o Vasco da Gama quando perde o Ryan, que era o principal jogador, aí o Verratti com a experiência também vai embora. O Vasco muito tímido, independentemente do Flamengo titular, o Vasco não fez uma partida boa. O Léo Jardim trabalhou bastante, porque o Flamengo atacou, teve espaço, teve oportunidades. Exatamente. O Vasco fez uma partida de time que ainda está buscando o ritmo de jogo. Em contrapartida, o Flamengo, o que me chamou muita atenção foi a questão da velocidade dos jogadores, né? Início de temporada, a gente sabe, ok, a parada foi curta, os jogadores estavam numa mini pré-temporada, mas a velocidade que me chamou muita atenção. E isso dificultou a equipe do Vasco, que tentava sair jogando, não encontrava, e mesmo com 11 jogadores, o Flamengo estava melhor em campo. Aí, com a expulsão, o Flamengo foi soberano. Que, aliás, eu quero a sua opinião, para você foi justa? Não, foi justa. Foi justa, né? Porque você, quando tem a oportunidade de analisar, você vê que ele tentou realmente levar o pé, foi infeliz, né? E é a questão de segundos, você tentar ganhar um espaço ali, tentar cometer uma falta, enfim. O azar dele foi que o juiz estava perto e acabou expulsando muito bem. Mas o Vasco bem abaixo. O Flamengo me surpreendeu na questão da velocidade no início de temporada, por ser o primeiro jogo. Boa, Cicinho. Edu, para você, o Bruno Arleu de Araújo expulsou corretamente o Barros? É justo, Renan. É justo até porque, tipo assim, ele, por mais que ele de repente não tenha tanta intensidade, assim, tanta força, mas ele pisou na panturrilha, né, do Carrascal ali, então, pra mim, justo. Ronaldão. Eu adoro o Diniz, mas ele vai ver agora com mais calma que a expulsão é inevitável. Foi um pisão, então não tem como. Diniz. Direto, né? Não tem como. Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Hoje eu conheço você. O Flamengo tem o clássico contra o Fluminense no final de semana. Então, tem clássico ainda. O Corinthians tem o clássico hoje também com o Santos, tudo. Vamos lá, né? Tem o Bahia também, a estreia do Coringão lá. Ele tá tentando ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Então, mas o que acontece? Aí é o seguinte, o que eu posso dizer aqui pra vocês? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Ok. E aí, vamos ver. Os times que estarão diretamente na Libertadores. Eu disputei esse torneiozinho, como é que chama? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Jogamos contra quem? Contra o Flamengo. O que aconteceu? O quê? 1-0 pra nós. Mas só puxar aí, meu Mas o Corinthians tinha o Ronaldo Giovanelli. Tinha o Ronaldo não tem mais. O craque Neto fez gol de cabeça e o jogo foi bonito, meu irmão. E jogo é jogado, e lambaria pescado. Vai ser uma boa disputa, estamos atentos.
foi gostoso de ver, viu? Foi, né? Ah, foi bem legal. Venceu o Vasco, placar mínimo, mas foi um bom entretenimento. Já o torcedor do São Paulo não gostou muito do que viu ontem mais uma vez, hein, Donk? Bom dia. Bom dia, Bruno, Mari, fã de esporte, prazer estar aqui com vocês. Definitivamente a Portuguesa venceu e mereceu vencer no Morumbi. São Paulo que já tem também problemas muito fora de campo, ó. Gostei, assim como a Mari, de Flamengo e Vasco, e era para ter sido um placar maior. O problema é que o Léo Jardim teve uma das melhores atuações da vida dele, com certeza, na partida de ontem. Olha que teve muitas boas atuações, mas a de ontem foi bem especial. Então é o que a gente vai ver agora. A gente começa o Sport Center, então, com imagens do jogo do Maracanã, que recebeu mais de 50 mil torcedores para o Clássico dos Milhões. O jogo começa assim, né, com esse lance do Vasco atacando, mandando na trave, mas tinha um impedimento ali inicialmente marcado, Mari. Exatamente, tinha um impedimento ali, mas assim, o Vasco teve essa oportunidade do GB, que foram de fato oportunidades bem claras, mas aí só deu o Flamengo, né? Como o Dom que destacou, essa defesaça do Léo Jardim já foi de fato o que definiria a partida como um todo. O Flamengo amassou o Vasco no campo de ataque. A gente vai ver o lance do GB já, mas enquanto isso, quem trabalha e muito, claro, é o Leonardo Jardim com a pressão rubro-negra, Dom. O lance do GB que a gente tá vendo agora foi a única finalização do Vasco. E o Rossi desvia, né? Acho que sim, eu né? acho que ele desviou, eu também achei. Fiquei com essa impressão também. Ali, ó, agora com o pé. Foi uma boa construção, né? Uma boa construção, a única finalização, e era o que o Vasco queria. Atrair o Flamengo com a marcação alta, projetar o lateral e explorar a profundidade com o Flamengo com linhas tão altas. O problema é que só aconteceu aquela vez. O Flamengo dominou no primeiro tempo, foi muito superior, e aí o lance também que muda a partida. Logo com 5 minutos do segundo tempo, o Cauã Barros faz essa bobagem. O Diniz ficou na bronca, mas eu não concordo nem um pouco com a reclamação dele. Pra mim, também não. Era lance de vermelho, e aí o Flamengo manteve o domínio até sair o gol. Eu também concordo, poxa, a expulsão e na frente do árbitro. Exatamente, não tem nem o que discutir, não tem nem o que argumentar. Essa expulsão do Cauã Barros, que colocou ainda mais o Flamengo no campo de ataque até sair o gol do Carrascal. O Piton tenta cortar e ela sobra para o Carrascal, então abre o placar. Isso, o Carrascal abrindo o placar. Teve estreia do Vitão, né, na zaga do Flamengo. Foi uma boa partida, acho que entra aí na disputa de fato. O Vasco não conseguiu reagir em nenhum momento. Mais pressão então do Flamengo, a gente tá vendo aí também com o Lino. E foram mais de 30 finalizações então no gol ali do Jardim. Pois é, e muitas delas no alvo. A gente viu pelo menos 5 grandes defesas do Léo Jardim. O Flamengo se impondo e teve boas atuações individuais. O próprio Carrascal, não só pelo gol, gostei muito do jogo. Acho que o Cebolinha fez uma partida interessante. Enfim, um Flamengo dominante, de vários jogadores se destacando. E repito, assim, esse jogo, pelo domínio que teve, era coisa de 3-4-0. O Royal fez um bom jogo, verdade. Né? O Emerson Royal, talvez o melhor dele com a camisa do Flamengo, não teve uma boa temporada quando chega. Ali mais uma finalização, então, do Léo Pereira. E lembrando que o Vasco, claro, também se despedindo do Ryan. A gente fala sobre isso agora e ouve os personagens no Sport Center. Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem e a qualidade que eles têm. Só de perto você consegue entender o nível de jogador que nós estamos falando hoje no elenco do Flamengo. Isso é um nível muito alto e um jogo excepcional. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com uma postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, não sei se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. Aí a gente viu o Diniz, então, reclamando, os nossos comentaristas já discordaram. Olha só o Felipe Luiz em clássicos. Tem 83% de aproveitamento contra o Botafogo, tem só 44% contra o Flu, hein? 2 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. E contra o Vasco também está invicto, com 4 vitórias e 2 empates. Ontem, hein, Rafa? 1-0, mas a gente viu que o Leonardo Jardim trabalhou e muito. 1-0 ficou até barato para o Vasco. O Flamengo jogou para mais que isso, Rafa?
Ficou sim, Bruno, bem barato. Muito bom dia a você, bom dia ao Donk, bom dia a Mário, fã de esporte conectado com a gente. Deu para ouvir a sirene ao fundo. Fiquem tranquilos, fãs de esporte, não está acontecendo nada demais. Simplesmente eu estou hoje no centro da cidade, então a questão sonora ela é mais proeminente, digamos assim. E chegou o dia, Bruno Vicari, em que falarei dos 4 cariocas aqui no Sport Center. E não foi na gestão Ivana Negrão. Certamente ela está assistindo a gente. Um beijo para Ivana, curtindo merecidas férias. Pois é, 32 finalizações contra apenas uma. 63% de posse de bola contra 37% de posse de bola. Um verdadeiro massacre do Flamengo para cima do Vasco ontem no Maracanã, para um público excelente, se considerarmos que é o início de temporada. 50.504 torcedores marcaram presença no Maracanã para o primeiro clássico de 2026, em que o Flamengo foi avassalador e deveria ter vencido por mais, 3-0, 4-0, não fosse a atuação do Léo Jardim. Foram 15 defesas, como já destacou o Donk, 5 delas de alta complexidade, e ele acabou evitando que o Vasco saísse de campo com o placar pior do ponto de vista matemático. Ouvimos aí os 2 técnicos e a sensação que a gente tem é que o Felipe Luiz, que antes do jogo deixou claro que nós já informávamos ontem aqui no Sport Center, ele não era favorável a antecipar o retorno do elenco principal. Na conversa com o BAP e com o Boto ficou estabelecido que isso iria acontecer, mas o treinador gostaria de ter a manutenção do planejamento, mas comprovado ontem no campo que o Flamengo, com o seu elenco principal, e alguns titulares não jogaram, como por exemplo o Jorginho e o Arrascaeta, sobra tecnicamente contra os rivais, principalmente aqui no Rio de Janeiro e principalmente no passado mais recente contra o Vasco da Gama. São 13 jogos consecutivos em que o Vasco não vence o Flamengo. Do outro lado, problemas para o técnico Fernando Diniz conseguir solucionar a partir do momento em que o Vasco não terá mais o atacante Ryan. Ontem ficou fora da relação, a tendência é que entre hoje e amanhã o Vasco sacramente a venda dele para o Bournemouth da Inglaterra, e aí automaticamente o time... É isso aí, nação rubro-negra. Galera, o Mengão deu um show de bola de habilidade e mostrou o poder do Mengão em campo. O Vasco não teve jeito, ele não conseguiu sair do lugar. O Flamengo botou os jogadores na roda e era para ter sido um atropelo de gol, galera. Era para ter sido. Se o goleiro do Vasco não trabalha na noite de ontem, hoje os vascaínos iam estar chorando mais do que já está. Mas é isso aí. O que vocês acharam da atuação aí do Mengão em campo? Foi um golzinho, né? Ali, né? Carrascal fez aquele golaço, mas que consagrou aí os 3 pontos para o Mengão, voltando aí para o Carioca com tudo. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros e hypa o nosso vídeo, galera. Lembrando aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.